eu sou a Juliana. E a gente vai começar mais um podcast do 100%. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. Eu e a Ju fizemos uma enquete no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue o nosso Instagram, eu vou deixar ele aqui tanto na caixinha do vídeo quanto no box de descrição para vocês irem lá conferir e seguir a gente. Tem cortes, tem muitas dicas legais por lá também. Mas fizemos a enquete da semana para saber os próximos assuntos. A gente colocou 3 opções, né? Sim. Foi ansiedade, Depressão e autorresponsabilidade e autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso, foi junto. E a gente recebeu mais votos na ansiedade, que vai ser o nosso assunto de hoje. Nós temos bastante coisa para falar sobre isso. Muito. Né? Tem a parte nutricional, tem a parte científica e tem a parte espiritual e mental também, que para ansiedade eu acho que pega bastante essa questão da mental, né? É muito, muito específico. Eu tava conversando com a Ju um pouquinho antes que a ansiedade ela tem a sua parcela boa, né? Então até um certo ponto a ansiedade ela é natural. A gente pode chamar assim? A gente chama de adaptativa. Ela é uma ansiedade que ela tá presente naquele momento porque algo bom vai acontecer, um friozinho na barriga antes da gente apresentar o nosso podcast. De fazer o nosso 100. E aquela coisinha gostosa quando vai encontrar o amor, sabe? De fazer um programa legal, de planejar uma viagem. Exatamente. Isso é uma coisa saudável. Tá? É uma ansiedade saudável. Até aí tá tudo bem. O que não pode acontecer é dela ficar um pensamento repetitivo negativo. Tá, quando ela vai pro negativo. Isso. E aquele pensamento começa a se repetir por várias vezes naquele momento. É a sensação de que algo ruim vai acontecer. Ela vem do medo. Medo. Se você for a fundo de uma ansiedade, ela vai estar no medo de alguma coisa. Medo de ser julgado, medo de algo não dar certo, medo de morrer, medo de que alguém vai morrer. Então daí aquele sentimento, aquele pensamento fica repetindo na tua cabeça. Ele sai do pensamento para sensações corporais. Tá. Tá? E daí tu começa a sentir aquilo Isso. também. E depois ele passa para sintomas no corpo, né? Suor excessivo, taquicardia. Tá. Sensação que tu vai morrer, dor no estômago, pânico. Tá, sabe por que tu comentou isso comigo? Eu lembro na época da faculdade, eu tive aula de psicologia, o professor estava falando sobre estresse, né? E eu acho que a gente, às vezes, separa muito a ansiedade e o estresse, mas eles andam muito juntos, né? Até podemos dizer que é quase a mesma coisa, mais ou menos, os sintomas corporais, inclusive, tem a ver com isso. Ele falava que o estresse, né? A gente utilizava essa nomenclatura, ele vem do ser humano, da época das cavernas, já enfim, da nossa evolução, ele vem do ser humano para aprender a se defender. Então é um medo saudável. Foi o medo que fez a gente evoluir. Então em que sentido? Tinha o leão, uma onça atrás, você corre, sobe numa árvore porque você vai se proteger, ou se esconde numa caverna, ou enfim. Que sensação que tem? Você tem o medo ali do bicho te pegar, o teu coração acelera, a adrenalina vem para você conseguir sair dessa... O impulso para você conseguir sair dessa situação. Aí ele disse, o que transtorna isso tudo em pior, né? O que torna isso tudo muito pior? É quando a gente pega a sensação que ela era para ser natural, de adaptação, né? E coloca ela o tempo inteiro. Então você tá num trabalho estressado, teu chefe te cobra o tempo inteiro. Então você tem esse processo de sentir essa adrenalina, esse medo o tempo todo. E daí eu acho que é aí que a gente tem essa patologia dessa ansiedade. E quando isso é motivado por alguém, ainda é um caminho. Mas eu vejo justamente quando é pra pessoa mesmo se motiva a ter isso, quando é o pensamento repetitivo. Então ela fica pensando, tá, mas e se o meu chefe me cobrar? Putz, ele nem cobrou ainda. Mas tu já tá pensando que ele vai te cobrar lá na frente e isso te traz essa sensação ruim. Né? E eu até comentei com a Ju antes que o nosso corpo, ele não diferencia de uma lembrança, de uma coisa atual ou de uma coisa que vai acontecer. Então, até a Ju comentou de um experimento, se a gente fosse pensar, em você lembrar de uma sensação muito boa, né? Então, fechar os olhos e imaginar uma coisa assim muito boa que aconteceu na tua vida. Qual é a sensação que isso te traz? Você vai voltar para esse momento. O teu corpo vai ter esse sentimento como se estivesse acontecendo agora, né? E a mesma coisa é o negativo. Se tu fechar os olhos e pensar em algo muito ruim, o teu corpo vai reagir àquele pensamento. Então tudo é pensamento. Vai direto pra lá. As nossas reações do corpo
Elas respondem ao pensamento. Ao pensamento da gente. E eu achei legal tu falar do medo, porque uma vez eu tava vendo um conteúdo que falava que a gente tem na verdade, muitos poucos sentimentos. É porque a gente pega esses poucos que a gente tem e coloca nomes diferentes. Sim. Mas muitos deles são muito primitivos, né? Tipo medo, a raiva, né? Então, na verdade, a gente coloca outros nomes neles, mas justamente a ansiedade ela nada mais é do que um medo. E o medo é que as coisas vão dar errado. Isso. Antes delas acontecerem. A gente fala sobre e se, né? E se o pessoal não gostar do nosso vídeo? E se eles ficarem rindo da gente, porque a gente tá fazendo? E se... A gente ri também. Bastante. E se a minha família achar ridículo? Isso aí é um medo. É um medo. E é o e causa ansiedade se tu ficar repetindo no e se. Sim. E até a gente estava conversando antes com as câmeras em off, a gente estava repassando alguns assuntos, e sobre a questão que eu até comentei com a Ju, tanto quando a gente toma álcool, quando a gente dorme, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, ele é responsável pela razão. Ele dá uma desligada, principalmente no sono, né? Tanto que por isso que nossos sonhos são muito loucos, normalmente, porque o córtex pré-frontal, que é a razão, ele tá não desligado completamente, mas ele fica bem mais inativo do que durante o dia. Isso é um processo que ajuda a gente a dormir, só que se você tiver uma ansiedade ou um pensamento repetitivo nesse momento, é esse pensamento na noite que fica mais perigoso ainda, porque você só tem emoção nessa hora. Então a tua razão fica completamente desligada. E aí fica só alimentando esse pensamento negativo e vai aumentando, porque a tua razão não tá ali naquele momento, né? E a razão que te faz voltar pro teu... Voltar para a realidade, de certa maneira, também, Sim. né? Eu vejo muitos pacientes falando que à noite eles perdem o sono, planejando a agenda do outro dia. Ah, mas e se der errado tal compromisso? Aí vai dar errado tal compromisso, tal compromisso, tal compromisso. Eu tenho muitos... Eu não sou psicóloga nem terapeuta, sou nutricionista, mas tenho paciente que eu preciso pedir para eles anotarem o dia deles na noite anterior. Então, antes de ir pra cama, senta e marca o que você tem que fazer no outro dia. Aí você tira da tua cabeça e bota no papel, pra você conseguir desligar isso do cérebro. Porque senão você vai ficar pensando. E isso leva a esse pensamento repetitivo, que leva a todo esse problema. Sim. Né? Também tem a parte da falta da serotonina. Bem importante falar sobre isso também. Ou falta, ou o corpo não consegue produzir, Sim. né? Quando falta o triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina. E se falta ele, teu corpo não consegue produzir. E tem pessoas geneticamente... O meu né? é baixo. O teu é baixo? Sim, eu todo dia de manhã eu tomo o triptofano. Tá. E fora que eu como alimentos com triptofano também. Sim, ao longo do dia. Inclusive, podemos falar sobre isso, né? Os alimentos mais ricos em triptofano, a gente tem a banana, a aveia, o cacau, o mel e a laranja. São os 5 mais ricos em triptofano. Inclusive, eu gosto muito de passar para os pacientes que têm uma ansiedade, uma depressão ou até dificuldade de dormir. Por quê? Só vamos puxar um fiozinho daí. Tanto a serotonina quanto a melatonina é o hormônio do sono, né? Elas usam o triptofano para serem produzidas. Então, se tem baixo triptofano, você não consegue nem a serotonina durante o dia E nem a melatonina durante a noite. Então, você tem pensamentos ansiosos Sim. e falta de sono no mesmo quadro. E isso, pra pessoa ficar doida com isso, é muito rápido, então, né? Assim, porque... uma dica valiosa é o triptofano, porque ele não é um medicamento. Ele é um pedacinho de proteína. E você pode tomar ele ou comer alimentos com ele. Tanto eu tomo em jejum para potencializar A suplementação, pra né? serotonina. Tá. E à noite tu pode tomar para melatonina. Isso, exatamente. Né? E é uma coisa que não tem contraindicação nenhuma, né, Bru? Não Pelo tem. contrário, Não, né? porque inclusive assim, ó, ele é um aminoácido, ele é um pedacinho de proteína. Ele pode, se o corpo terminar de usar ele para os hormônios, ele pode usar ele para uma musculatura, para usar para outra coisa. Ele é um tijolinho construtor dentro do corpo também, né? E eu gosto de passar essa receitinha de banana, pode aquecer no micro-ondas ou não, colocar aveia, mel e cacau. Fica uma delícia, parece uma sobremesinha. Para os pacientes que têm essa questão de ansiedade ou dificuldade para dormir, e para as mulheres na TPM, porque um dos sintomas ali que elas vão ter eu falo que eles ficam meio down, assim, dá uma baixadinha na energia, muitas vezes
porque o corpo não consegue produzir a serotonina de maneira eficiente, está produzindo vários outros hormônios e a serotonina fica um pouco de lado. Então, a gente aumentar com o triptofano ali ajuda bastante a passar por esse processo da TPM sem esses picos ali de irritabilidade, né? Mudança de humor, né? Ou de mudança de humor, exatamente. Então, eu gosto de passar essa receitinha também e é só fonte de triptofano que você entrega pro corpo ali. Acho bem legal. E quando a gente fala da ansiedade, também tem os sintomas físicos. Como a gente falou que o corpo não diferencia do pensamento do futuro, ou da lembrança, ou do que está passando, ele acaba entendendo que aquele momento de ansiedade, que ele tem que estar com o corpo pronto para reagir àquilo, é naquele momento. Então, normalmente são sintomas típicos de poder fugir, né? Isso. Que daí essa adrenalina, essa taquicardia, suor excessivo também conta, né? Da sensação de morte, né? Que vai morrer. Aperto no peito também, né? Sim. Tem muito disso. Tremor. E pode até mexer no trato gastrointestinal, né? Tem paciente que tem diarreia, tem constipação. Sabe que dificuldade de digestão na ansiedade é explicado cientificamente, tá? Porque o nosso corpo usa zinco para produzir o suco gástrico. Só que o zinco, ele é um antioxidante. E quando a gente está estressado, oxida tudo. Então, o corpo às vezes acaba pegando o zinco, que utilizaria para a produção do ácido gástrico, para usar no cérebro. E esse zinco faltando, o teu ácido gástrico fica fraco, podemos dizer assim? E daí ele acaba tendo dificuldade de digestão. E eu percebo também que ele dá uma mudança na parte da alimentação. Ou a pessoa come muito, ou ela trava. Ou ela não quer comer nada. Ah, não consigo comer porque eu tô ansiosa. Ou ela come. Normalmente ela come demais. Né? Normalmente ela busca, porque daí vem daquele primeiro assunto que a gente falou, que até você comentou, ela busca acalento na comida. Eu vejo que quando a pessoa fica nervosa, ela não come. Não come, eu já notei isso em mim. O estômago trava. Quando eu tô nervosa, eu não tenho fome. Quando eu estou ansiosa, eu tenho vontade de comer o mundo. Porque daí o nervosismo é aquele estado de alerta extremo, que o teu corpo tá na adrenalina pra fugir. Então, se você for pensar, você está fugindo de alguém ou de alguma coisa, você não vai comer, porque vai te atrapalhar. E o teu corpo está preparando o sangue para as pernas e braços para você correr mesmo. Ai, já vamos puxar um outro negócio. Segura aí o fio da meada, que eu quero falar de atividade física sobre isso, porque é muito importante. Sim, muito. Tá? Agora, eu tava falando do quê? Peraí, que vai voltar. Isso aqui... Peraí. Ah, tá. Quando você está nervoso, estressado, teu corpo joga esse sangue para as pernas para correr. Então, você trava o estômago. Você não vai conseguir comer depois disso. Ou melhor, antes disso, né? Eu tinha muito isso quando era criança. Quando eu ficava muito nervosa para ir em algum lugar, alguma coisa, eu não conseguia comer. Ou se a minha mãe pedisse para eu comer, ou se eu tentasse comer, eu vomitava. Agora, quando você está ansioso, aí não é nervosismo. Ele puxa pro medo. Exatamente. Né? E daí, no medo, você come para te acalentar. Quando a gente estava falando da questão da atividade física, inclusive eu li um estudo faz umas 2 semanas, porque essa sensação de ansiedade, de adrenalina, do corpo tá com esse sangue circulando mais e tal, é a mesma coisa que você tem quando você corre, uma corrida de alta intensidade. Então, eles estão usando atividade física de alta intensidade, então corridas, até triatlon, enfim, essas coisas, bicicleta e tal, coisas que vão acelerar muito o teu coração, atividade aeróbica de alta intensidade, que simula a tua ansiedade. E o teu corpo começa a entender, a separar isso. É doido, né? De começar a pensar. Então, eles utilizam a atividade física de alta intensidade como um remédio para a ansiedade, de certa maneira, como uma função de controlar isso. E até se fala que eles pedem para fazer pelo menos 2 vezes na semana. E cada atividade tende a ter um efeito até 2 semanas depois. A gente costuma falar que a ansiedade é um alarme falso da nossa mente, né? Do nosso cérebro. Porque tu fica imaginando que algo vai acontecer. Então, quer dizer, se a gente conseguir mudar o foco do pensamento, mudar o pensamento naquele momento, automaticamente a ansiedade vai embora. O problema que eu vejo é a gente conseguir se concentrar, porque numa crise de ansiedade tu fica apavorado, tu entra naquele sentimento assim... mergulha. Sim. Então, assim, até a consciência de sair do sentimento que logo ele vai estabilizando todos os outros E existem sintomas. algumas técnicas para isso, né? Tem. Eu conheço a do gelo, que você coloca uma pedra de gelo na mão, porque daí você desliga um sistema parasimpático do corpo ou liga?
Eu não tenho certeza agora. Mas você coloca a pedra de gelo e o fato de você ter a sensação e observar ela derreter, isso consegue te tirar, porque tu tem que ter um foco naquilo. A respiração é muito importante. Eu conheço a 4-2-6. Tu puxa por 4 segundos, segura por 2, solta por 6. Isso. Né? Então, segura 2, solta. A respiração é muito importante. Fazendo 3, 4 dessas, eu acho que já dá pra dar uma baixada bem boa. Porque daí a pessoa vai se concentrar na respiração e vai tirar o foco daquele pensamento que algo ruim tá para acontecer ou algo... E tem aquela também, que eu já ouvi muitos terapeutas e psicólogos falando sobre, que é você olhar para uma coisa e falar a cor e o formato dela e o nome. Então, por exemplo, um sofá retangular marrom. Uma ilha retangular branca. Porque daí você tem que focar naquilo. E tem os olhinhos também. Os olhinhos essenciais. Os olhinhos são muito legais. Eu gosto muito de usar no consultório. Eu indico tanto para ingestão alguns, quando são puros, mas eu gosto muito de indicar aromaterapia. A gente não pode prescrever aromaterapia, mas a gente pode indicar. E eu gosto muito de usar o de... Eu vou te falar o que eu gosto de usar. Eu já fala os teus. Pra mostrar pra vocês. Eu adoro indicar o de lavanda. Eu indico muito para gestantes que têm insônia. Passa no pé. No pé? Eu não sabia. Maravilhoso. Olha só que legal. No pé antes de dormir. E quando tu tá com ansiedade, tu pode passar umas gotinhas na mão. E cheirar. Pode repetir umas 11 vezes. E pingar no travesseiro? Também dá. Também dá? Também. Eu indico, porque eu sei que porque a gestante a gente não pode fazer tomar nada, né? Nada. Então, o óleo de lavanda ajuda muito, porque às vezes elas têm insônia. Eu amo de paixão bergamota. Bergamota? Olha só. Pra aquela crise de ansiedade extrema, assim, que tu tá, que não consegue saber o que tá acontecendo. Bergamota. Usa como daí? Na mão. Na mão também, fazendo a conchinha. Tem o Balance também, que é muito bom. Tá. Qual que tu usa? Qual que tu indica? Eu gosto muito de indicar o de lavanda, principalmente para esse tipo de coisa. Eu acabo focando mais nele, porque é o que eu tive mais acesso de conhecimento mesmo, o de lavanda. Mas eu sei que tem alguns outros que também têm esse efeito. Né? Eu gosto de indicar para os pacientes também alguns chás. Tem um que eu gosto muito. Qual? Marcela. Marcela, olha só. Eu não faço prescrição de Marcela. Eu sou apaixonada por Marcela. Mas muitos pacientes falam bem. Porque assim, eu já tive crises de ansiedade generalizada alguns anos atrás. Tá. Eu tomava uns 10 banhos por dia. O banho te acalmava? Por isso acalmava. Tá, aí tem problema. Às vezes eu saía do banho, me secava e já dava outra crise e eu tinha que entrar no banho novamente. Por isso que eu sempre falo, para todos os meus clientinhos e amigos que eu acredito que Deus permitiu eu passar por várias situações na minha vida. Situações de depressão, ansiedade, doença, perda de pai, já tive relacionamento também abusivo. Para hoje eu poder atender meus clientinhos e ter empatia por isso. Ter empatia a ponto de nenhum momento da nossa sessão ter julgamento. Que lindo isso. Porque assim, claro, a parte teórica a gente sabe o que é uma ansiedade, né? Mas sentir a ansiedade é terrível. Eu acho que é completamente diferente quando você se coloca no lugar da pessoa, né? E assim, tu saber realmente que aquilo tu já sentiu, tu sabe o que ela tá... Passando. Que não é frescura, que não é pra chamar atenção. Eu escuto muito isso, tipo assim, de pessoas, talvez até muitas pessoas têm medo de buscar tratamento da ansiedade por medo do julgamento. Muito, completamente. Quando eu tive a depressão, foi em 2015, por aí. Primeiro que a gente achava que não existia depressão. Minha mãe falava assim, depressão é para quem tem tempo para ter. Coitada, ela viveu a vida trabalhando e graças a Deus ela não teve depressão. Sim. Aí eu pedi ajuda para minha irmã. Eu falei, Nessa, eu tô com uns pensamentos estranhos e tô precisando de ajuda. Tá estranho demais. Eu sei que eu não quero morrer. Por que eu tô com pensamento de morte? Então não fazia sentido com a minha vida, né? Com o que eu queria para mim. Muita tristeza, ansiedade junto. Eu fui no médico, ele diagnosticou depressão em um nível muito alto, assim. E para chegar em casa para contar para a mãe, um saco de remédio desse tamanho. Sendo que a gente não acreditava que existia depressão, né? Mas sabe quem que passou por uma situação bem parecida que eu vi um vídeo falando, a Gisele Bündchen? Ela disse que foi no médico e daí ela falou que ela estava sentindo e ele falou, você tá com ansiedade e depressão. Daí ela disse, como? Eu tenho tudo na vida. Daí ele disse assim, mas não é
por isso que você, né? Não, isso não é o motivo, não é esse o processo da ansiedade. E ela disse que ele maçou os remédios, ela disse, tá, mas por quanto tempo eu tomo? Ele falou, a gente vai ver, tu tem que fazer um tratamento. E ela disse que foi muito difícil pra ela entender que isso existia, porque na cabeça dela era essa mesma coisa, tipo assim, eu tenho tudo, por que eu vou ter ansiedade? Pega uma enxada, vai cair pra um terreno. Pra gente ver como não é assim. Não. Eu acho que a ansiedade, ela é muito relacionada à química, né? Então tem muito a ver com o teu corpo e tem muito a ver com o sentimento, realmente. Sim. E assim, ó, o que eu percebo, quando ela já tá em uma patologia, né, que precisa ser medicada, quando a pessoa já está sendo medicada, ela não pode de jeito nenhum parar sozinho o medicamento, gente. Isso é muito sério. O desmame precisa ser feito juntamente com um médico especializado e assim, ó, é muito delicado. É perigoso porque mexe com essas substâncias do cérebro. Se tu para do nada, pode dar um efeito rebote, né? Que fala. Absurdo. Então assim, nunca façam isso, por favor. Tem até a parte científica para explicar um pouquinho sobre isso, tá? Eles vão justamente utilizar essa serotonina. O que acontece? Nosso cérebro, ele joga um boom de serotonina. Então, igual, quando a gente imagina uma sensação muito feliz, a gente recebe esse jato de serotonina no nosso corpo. Então, ele joga a serotonina no cérebro. Só que ela não fica passeando lá no teu cérebro para você ficar absorvendo ela o tempo inteiro. Então, ele joga e ele reabsorve. A gente tem vários receptores dessa reabsorção. Isso. O que acontece? O medicamento elimina os receptores da reabsorção. Então, o medicamento faz você ter um jato maior de serotonina e você não reabsorve ela. Então, ela fica ali e tu vai ficando utilizando ela depois. Esses receptores ficam tampadinhos, ou podemos dizer assim. Quando você para de uma vez a medicação, o corpo ele tem uma certa adaptação. Então, assim, ele vai tirando esses adaptadores aos pouquinhos. Ele estava tampado e não está usando, ele come. Então, você tem poucos receptores de reabsorção. Quando você para a medicação de uma vez, ele não está tampado. Então, você joga a serotonina e o jato não é tão forte mais, porque ele estava esperando que fosse igual da medicação. Então, joga menos e os teus receptores estão sem a tampa. Então, eles absorvem tudo. Então, é como se você ficasse completamente triste, porque tu tem menos serotonina e tudo é reabsorvido. Então, não fica tempo no cérebro para você ter essa sensação de felicidade, quando você para de uma vez. Isso então, é um perigo, né? Como se estivesse super alto e ele caísse de uma vez. Agora, quando você para aos poucos, ou trocando a medicação, que usa outro caminho, né? A gente chama de outro... Tem um nome científico, mas tipo outro caminho, justamente, outro meio que isso acontece, a adaptação é lenta. Então, teu corpo regula... Outro método. Ele regula esse jato de serotonina, ele regula o processo de reabsorção. Então, é muito mais devagar e o teu corpo aceita isso melhor. E é a mesma coisa com a dieta. Tá? O paciente consome lá, eu baixo as calorias dele, ele consome elas baixas e de repente ele fala, eu perdi peso, vou voltar a comer o que comia antes. Aí volta a comer o que comia antes, aí volta o peso que tinha antes. E é a mesma coisa com a medicação. Então, justamente, tem que ser muito delicado isso. E assim, quando tá na patologia já, que tá na medicação e tal, a medicação acaba sendo uma muleta para a doença. Mas assim, a gente tem que entender qual foi a raiz... qual foi a emoção, qual foi a vivência, o trauma que gerou essa ansiedade ou que gerou essa depressão, porque tem fundo emocional. Pode pesquisar, pode buscar que tem fundo emocional. Então, assim, mesmo que você esteja tomando os medicamentos, o ideal é buscar ajuda que se aprofunde na tua emoção para entender de onde veio, para a gente saber lidar com aquele sentimento, curar aquele sentimento para você poder um dia sair do medicamento, para não viver a vida inteira medicado, porque assim, a medicação ela te acalma, mas ao mesmo tempo ela tira você da sua essência. Ela te dopa. Ela dopa e assim, tu vive meio que uma emoção contida, digamos assim, uma coisa que não é mais tu. É como se estivesse anestesiado. Exatamente. Então, assim, não é isso que a gente quer pra nossa vida, a gente quer viver a nossa essência, né? Sim, a gente por inteiro. Isso. Então, assim, o ideal é buscar da onde que veio a depressão. Tem fundo. Sempre vai ter um fundo emocional. Vai ter um trauma, um bloqueio, pode ser... Uma crença limitante, igual você falou da outra vez. De outras gerações que tu traz. Sim. Então, assim, o ideal é sempre, mesmo tomando medicamento, buscar ajuda pra entender
Da onde veio Da aquilo. onde veio, qual a origem. Mas é igual, quando até comentei com a Ju, eu tenho uma especialização em fitoterapia. A professora da fitoterapia sempre falava, ela assim, gente, fitoterápico, assim como medicação, ele não é o fim, ele é um meio. Em que sentido? Eu sempre vou puxar para nutrição, vamos supor, a pessoa tem uma gastrite, a gente vai usar uma espinheira santa para ajudar na gastrite dela. Eu tenho que descobrir se essa gastrite é de fundo alimentar. Então eu uso a espinheira santa enquanto eu corrijo a alimentação dela, ou se é um fundo emocional, eu mando ela com o terapeuta para corrigir isso, para depois eu tirar a espinheira santa de volta. Ela não vai tomar pro resto da vida. Assim como o omeprazol não é para tomar pro resto da vida. Assim como o antidepressivo e o remédio para ansiedade, na teoria, não seria para tomar pro resto da vida. E você teria que tratar essa emoção. Exatamente. E quando você trata essa emoção, você consegue fazer o desmame. Mas o que acontece? O ser humano acha muito mais fácil tomar um medicamento do que tentar olhar para aquela doença ou olhar para aquela dor porque é uma dor que gerou. É o que a gente falou da outra vez. medo. Porque a dor dói, né? Dói olhar pra dentro, você ver. Perceber por que daquele medo que está gerando ansiedade, da onde vem, de quando veio. Muito mais fácil tomar um remédio e resolver imediatamente do que olhar para aquilo, né? E às vezes o custo disso é você perder a tua essência e perder quase o controle da vida, porque você vive no automático, naquela coisa de sempre fazer a mesma coisa. E se parar o medicamento, vai doer de novo. Vai sentir novamente, não tem jeito. E eu acho muito complicado no consultório, eu vejo muitos pacientes que vêm assim, eu parei de tomar, porque não me dei bem, parei de tomar. Mas, gente, não é assim, tu não pode parar a medicação de uma vez, né? Tem que ter um fundo, perigoso. Tem que ter um paro médico nisso também. Mas foi isso então, eu gostei muito do nosso papo hoje sobre ansiedade e não esqueçam que vocês podem comentar e sugerir novos temas aqui pra gente também, tanto aqui no box de descrição do YouTube, né, quanto lá no Instagram também, a gente tem um canal bem aberto de conversa, podemos abrir caixinhas de perguntas também, acho que vai ser legal um dia fazer respondendo perguntas do pessoal, né, eu acho que ia ser bem interessante. Mas esse foi o nosso vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostou do papo, Ju? Foi muito bom hoje, né? Eu adorei a gente falar sobre esse assunto, acho que tão importante na vida das pessoas, muitas tão presente, vivenciando isso, né? Então eu acho que é bem interessante a gente puder levar um pouquinho de ajuda pra vocês, é legal também. E esse foi o nosso vídeo, então, um super beijo, até mais. Tchau! Tchau.